Eu vou ler então. Ah não, vamos orar primeiro, desculpa aí. Senhor Jesus, nós estamos aqui para estudar a Tua Palavra, Senhor. Que o Senhor possa nos abençoar aqui esta noite. Que nós possamos ter a compreensão, o entendimento dado pelo Teu Espírito Santo acerca da Tua Palavra, Senhor Jesus. Abençoe as meninas que estão viajando, a dona Andréia, que o Senhor possa também guardá-las de todo mal. Abençoe a Rose, que está lá com a Kelly. Abençoa a todos, Senhor Jesus. Traz a cura para a Kelly. Nós te pedimos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Cautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Bom, gente, diante daquilo que a gente tem aprendido esses dias, né, sobre a carne, sobre o espírito, a questão da semeadura, né, que foi a última vez que a gente falou, o último assunto que a gente falou, eu coloco aqui essa palavra, né, que o Senhor Jesus proclamou. Ele colocou que existem duas opções para o ser humano, né? Ele tem uma opção fácil de seguir, vamos dizer assim, seguir o fluxo, né? O fluxo é ali, segue, tá todo mundo indo para aquela direção, todo mundo já sabe o caminho, todo mundo já tem vamos dizer assim, que as cartas já estão marcadas, já todo mundo já sabe. E tem a opção de você ir por um caminho mais difícil, né? Jesus, ele diferencia largo, né? Um caminho que tem uma porta larga, espaçosa, e um caminho largo, um caminho espaçoso, tá? Que você vai com folga, você vai, né? Que você vai sem muito problema, você vai indo. E ele falou de uma porta estreita, quer dizer, que você tem que se esgueirar por ela para você entrar, e um caminho também estreito, que você vai ali naquele, vamos dizer assim, naquele cadinho, naquele caminho estreito. Mas que o caminho que começa com a porta larga e espaçoso, ele vai dar num lugar de perdição. E o caminho estreito, uma porta estreita, um caminho mais difícil, mas vai lá no fim, você vai encontrar o quê? A vida eterna. Dentro do contexto que eu falei, né, sobre a carne, sobre o espírito, o que a gente pode concluir? A gente conclui o seguinte: o caminho estreito é aquele caminho de renúncia, onde você renuncia à sua própria vontade e faz a vontade
de Cristo, né? Ou se deixa guiar, se deixa conduzir pelo Espírito Santo. Esse seria o caminho estreito. E por que ele é difícil? Porque ele vai contra a sua própria natureza, ele vai contra a natureza da sociedade à nossa volta. Quer dizer, as pessoas vão estranhar você, você vai contrariar pessoas, você vai ter contrariedades, né? Tipo, pessoas vão te oferecer um esquema assim legal da gente tirar um proveito disso, e você não pratica isso, não anda por esse caminho, então você vai causar um transtorno, né? Vamos dizer assim. Digamos que você fosse um político honesto. Um político honesto, ele não tem muito, vamos dizer assim, ele não tem uma carreira muito, como é que eu vou dizer, promissora no Congresso. Porque lá é tudo cheio de esquema, lá é tudo cheio de sistema. É um sistema de corrupção, é um esquema. As coisas assim, já fazem décadas, né, que aquilo já foi montado e funciona daquele jeito. Se você vai lá e não entra no esquema, você vai lá e não entra então você se torna um estorvo. Então você não se torna alguém que incomoda, se torna alguém que vamos dizer assim, vai ficar contra a maré. Por isso que o Senhor Jesus usou esse termo. Ou você escolhe ir pelo caminho que é a favor da maré, né, que vai por onde todo mundo anda, por onde todo mundo vai, a escolha fácil para todo mundo, ou você anda pelo caminho onde você vai contrariar pessoas, vai se contrariar, porque você não vai entrar nos esquemas, você não vai entrar nos sistemas. Coisas que serão oferecidas a você, você não vai pegar, você não vai aceitar, eu não faço isso, eu não vou fazer uma coisa que vai prejudicar a mim mesmo, que vai prejudicar outras pessoas, tá? Não vou andar por isso, não vou participar desse esquema. Então, o caminho se torna truncado, difícil. Então, Jesus avisou seus discípulos. São duas opções. Vai no fluxo, vai pelo caminho que todo mundo anda, ou vai pelo caminho estreito, que é o caminho que é onde você vai ter muita contrariedade, é onde você vai contrariar pessoas, onde você vai muitas vezes para você fazer o certo, para você fazer o que é correto, para você cumprir aquilo que Deus está colocando no seu coração, muitas vezes você vai ter que andar por um caminho truncado, diferente dos outros, né? Então, como eu falei antes, dentro do estudo que a gente fez até aqui, eu diria que o caminho largo é o caminho da carne, é o caminho do desejo carnal, é o caminho da satisfação daquilo que é natural, que todo mundo faz, que é o que todo mundo pratica, que é o que todo mundo o caminho pelo qual todo mundo está andando. E a porta estreita é quando você toma a decisão de fazer a vontade de Deus, seja ela qual for, e custe o que custar. Entende? Então essa é uma decisão que a gente vai tomar, entre essas duas opções, é uma decisão que a gente vai tomar no dia a dia. As coisas vão surgir diante de você, as coisas que vão contra ao princípio que você está aprendendo, ao princípio que você está, no qual você está sendo levado. No dia a dia aquilo vai vir. Vamos dizer assim, você vai ser testado nos seus princípios. Se você recebeu o princípio do Evangelho, o princípio de Cristo, o princípio do Espírito Santo, tá? A vontade de Deus, você tem
conhecido a vontade de Deus e tem decidido andar no caminho do Senhor, no caminho de Deus, no caminho de Jesus, então esse embate, vamos dizer assim, com aquilo que é oposto, vai se dar, vamos dizer assim, você não vai ter como fugir dele. Ele vai contra você, ele vai aparecer diante de você em muitos momentos e muitas vezes no mesmo dia, muitas vezes. Entende? Por isso que o caminho é estreito, por isso que o caminho é difícil, é truncado, entende? Mas no final dele tem a recompensa, no final dele tem o que Jesus chama de vida eterna, né? E o outro caminho, que é pelo caminho que todo mundo anda, que é onde a pessoa entra nos esquemas, onde a pessoa entra no sistema, onde a pessoa vai, mas o fim dele é a morte, tá? Os religiosos, vamos dizer assim, ou o sistema da religião vê isso aqui de uma maneira diferente. Ele entende o seguinte: quem está na igreja, quem é dizimista fiel, quem está participando da denominação, da instituição, caminho estreito. Quem está fora da igreja, quem, vamos dizer, está no mundão, está no mundo, não vai para a igreja, sai para as baladas, sai só busca se divertir, bebe, fuma, usa droga, faz sexo e tudo mais. Esse é o caminho largo, tá? Vai todo mundo para o inferno e quem está na igreja vai todo mundo para o céu. Isso é como a religião vê, entende? É como a religião entende. Não está totalmente errado. Realmente, se você for viver essa vida aí, né, a vida da balada, a vida da bebida, da droga, você realmente está indo por um caminho de perdição. Mas não é bem isso que Jesus está ensinando aqui. Dentro do contexto que ele fala, por exemplo, no versículo antes do 17, do 13, é o versículo 12, que diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Na verdade, este é o princípio básico do caminho estreito. Aquilo que você deseja que os homens te façam, a maneira como você quer ser tratado, a maneira como você quer ser visto, primeiro vai você e faz aos outros. É um princípio fundamental de que quem quer andar pelo caminho estreito, tá? E logo depois desse texto aí que fala dos dois caminhos, ele já cai nos falsos profetas, né? Ele já cai. Por quê? Porque o que acontece, vamos dizer assim, com o sistema religioso, com o sistema da religião, é que os falsos profetas fazem muita gente pensar que está no caminho estreito, quando na verdade não está. O falso profeta, ele faz a pessoa pensar que ela está no caminho estreito, que ela está no caminho, ela segue ali a regra rígida da religião, ela tem, vamos dizer assim, ela segue a regra, né, a lei da religião, da denominação, da instituição, tal, seja católica, seja evangélica, ou seja de qual for. Então ele está ele é iludido, achando eu estou no caminho certo, eu estou no caminho estreito. Quando na verdade o falso profeta ele ilude essas pessoas. Ela segue uma religião, ela vai para a igreja, ela cumpre a agenda da denominação, a agenda da igreja, ela ajuda, ela
ela faz as coisas que tem que fazer lá nos seus, vamos dizer assim, na sua responsabilidade dentro da igreja, mas ao mesmo tempo ela está no caminho largo. Por quê? Porque a religião, mesmo quando ela tem regras rígidas, mesmo quando ela tem regras, né, que todo mundo pensa, por que eu tenho que fazer assim? Por que eu tenho que andar só de terno? Por que eu tenho que... A mulher, por que eu tenho que vestir saião? Por que eu tenho que usar o cabelo assim? Tal. Ela pensa que porque ela faz isso, ou porque ela segue essa rigidez, ela está no caminho estreito. E isso se torna uma grande ilusão. Porque o caminho estreito, a Bíblia diz que ele é difícil. Por que ele é difícil? Porque ele exige renúncia e mudança de caráter. Exige que a pessoa seja transformada pelo Espírito Santo. A pessoa renunciar à sua própria vontade e deixar o Espírito Santo moldar o seu caráter. Por isso que ele é difícil. Mas a religião, por mais que ela tenha regras rígidas, ela não exige isso da pessoa. Ela não exige essa mudança de caráter. Ela exige apenas que a pessoa siga regras externas, regras religiosas. Por isso que Jesus coloca, logo depois do texto, ele já coloca a questão dos falsos profetas. Ele diz, né, estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, são poucos os que por ela entram, né, e estreita larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, são muitos os que entram. Por isso, acautelai-vos dos falsos profetas. Cuidado, porque se você for iludido por um falso profeta, você vai andar por um caminho largo pensando estar no caminho estreito, só porque você segue regras religiosas. Mas na verdade nunca você sofreu uma transformação interior. Você seguir uma regra religiosa é fácil, mas perdoar uma ofensa, por exemplo, já não é fácil. E aí que a religião te engana. A religião te diz que você cumprindo a regra já vai estar tudo bem. Mas Jesus ensinou um evangelho onde você tem que perdoar os seus adversários, os seus inimigos. E isso não é fácil. Então é fácil seguir uma regra religiosa. É fácil andar só de terno, é fácil andar só de saião, vamos dizer assim, não cortar o cabelo, ou cortar o cabelo, não sei o quê. Mas perdoar não é fácil. Por isso que os falsos profetas iludem as pessoas envolvidas na religião. Que impõem uma regra difícil, a pessoa, uma regra externa difícil, mas que não mexe no seu interior. Então, na verdade, aquele caminho não é estreito. Ela pensa que é estreito, mas não é. Porque o verdadeiro caminho estreito é aquele que muda, que é onde o Espírito Santo vai tratar com você no seu caráter e fazer com que você tenha uma postura diferente. Entende? Então, por isso, muitas pessoas se confundem com isso. Eles leem textos como esse, se você fica aqui na igreja, seja fiel aqui à denominação, para você ir para o céu. Se você sair da igreja, se você for lá para o mundo, como eles dizem, então você vai para o inferno, porque aqui é o caminho estreito, lá no mundão é o caminho lá. Mas Jesus não tratou dessa forma. Ele não tratou assim. Ele tratou tudo, ele colocou isso aqui num contexto de caráter. De que o caminho estreito não é o caminho da regra religiosa. O caminho estreito é o caminho da mudança de caráter. De deixar o Espírito fluir através de você e você então renunciar à sua própria vontade. Renunciar à sua inclinação, né, carnal, vamos dizer assim. Aquilo que é da sua natureza. E fazer a vontade
de Deus. Esse é o verdadeiro caminho estreito. Por isso a religião, o falso profeta que está dentro do sistema religioso, ele ilude as pessoas e coloca o caminho estreito como um caminho de regras religiosas. E não é isso. Jesus não se referiu a isso. Ele não estava falando disso. Ele falou muito claramente que os fariseus iam para o inferno. E os fariseus eram extremamente rigorosos. Eles tinham uma religião extremamente rigorosa. E mesmo assim Jesus disse que chamou eles de filhos do inferno. Entende? Isso está lá em Mateus 23, o discurso, né, contra os fariseus, os religiosos. E os fariseus da época de Jesus, que foram aqueles que entregaram Jesus para Pilatos, para ser crucificado, que julgaram Jesus, tá, que bateram nele, eles eram homens que tinham vamos dizer assim, a regra religiosa deles era severa. Entende? Eles tinham uma severidade nos seus preceitos religiosos, nas suas regras religiosas. Mas ao mesmo tempo eram assassinos, eram invejosos, eram cobiçosos, eram orgulhosos. Então, a religião, ou o sistema da religião, não tira as pessoas do caminho largo. Na verdade, ilude as pessoas para que elas pensem que estão no caminho estreito, quando na verdade elas estão no caminho largo, elas estão fazendo a sua própria vontade, mesmo seguindo preceitos religiosos até severos, né? até difíceis, mas elas na verdade estão fazendo aquilo porque é a vontade delas. Elas querem agir daquela forma, mas elas não têm deixado o Espírito Santo agir dentro delas. Entende? O que o Espírito Santo chama de caminho estreito é o caminho do perdão, é o caminho do arrependimento, é o caminho de você reconhecer seus erros, é o caminho de você aprender a pedir perdão para as pessoas, é o caminho de você muitas vezes se humilhar, é o caminho de você muitas vezes se omitir vamos dizer assim, diante de uma ofensa, tipo você se omitir de se vingar ou se voltar contra o seu adversário, mas muitas vezes retirar-se, deixar, calar-se, entregar na mão do Senhor, entregar na mão de Deus, aquela ofensa, aquela provocação e tal, perdoar, né? Então isso é o que o Senhor Jesus chama de caminho estreito. E a religião esconde isso das pessoas, não ensina esses princípios, não ensina as pessoas a terem um princípio, a agirem por um princípio, ou o que seria um princípio do Evangelho, mas ensinam regras religiosas. Por isso que Jesus coloca logo depois do texto, ele já entra nos falsos profetas. Cuidado com os falsos profetas, porque eles vão fazer você pensar que você está no caminho estreito, quando na verdade eles estão propondo a você um caminho largo. Porque o caminho estreito ele é difícil. Seguir regras religiosas é fácil. Renunciar o eu é difícil. Deu para entender? Sim, Deu para entender? Então, quando vocês ouvirem de novo esse texto, alguém falando, alguém citando ele, saibam que qual é a visão de Jesus para ele, e não a visão do sistema religioso ou de qualquer religioso que usa esse texto. E as pessoas que cobram para pregar, eles também estão nessa parte de falso profeta? Porque na Bíblia não fala, né? Com certeza. O que a Bíblia diz? De graça recebestes, de graça dai. Ele nunca autorizou os seus ministros, vamos dizer assim, os seus apóstolos, os seus discípulos, a cobrarem das pessoas.
nunca autorizou eles a venderem coisas, venderem objetos, ungir um objeto, tal, uma coisa e ó, isso aqui vai abençoar a tua casa e vender para a pessoa. Inclusive eu já falei para vocês que isso é prática de feitiçaria. Entende? Isso é o que se faz o quê? No centro de macumba, no centro de umbanda. Você compra um patuá, você compra uma ruda, você compra não sei o que lá deles lá, e aquilo vai te trazer proteção espiritual. É a mesma coisa, é o mesmo princípio. Quando você vai numa igreja neopentecostal aí e tal, e alguém te vende um óleo, te vende uma chave, te vende sei lá, qualquer badulaque religioso tal, e te vende e diz, põe isso na tua casa, usa isso, põe isso lá na tua sala, põe isso debaixo do teu travesseiro, na tua cabeceira, e você vai ser protegido, abençoado. É a mesma coisa. Entende? Cobrar realmente para pregar é inadmissível para um verdadeiro apóstolo de Jesus, para um verdadeiro discípulo de Jesus, para um ministro do Evangelho. Então, uma pessoa que vive disso financeiramente está completamente errada. Eu acho, pelo entender da minha opinião, pelo aquilo que o Evangelho apresenta, ela está totalmente fora. A pessoa que vive da sua ministração, de ministrar. Se uma pessoa, por exemplo, um ministro, ele é um missionário, por exemplo, ele sai do seu país, vai para um outro país, tal, e ali ele precisa de uma certa ajuda para poder se estabelecer, para poder ir, é diferente. É doação, né? É diferente, não é? Se a igreja Mas alguém que sai de igreja em igreja por aí, prega e combina com o pastor, pastor, vamos te pedir uma oferta, metade da oferta é minha, eu faço uma campanha na sua igreja, e faço isso, faço aquilo, tá, e já vai pré-combinando, isso aí eu já vi muito disso, gente. Que é uma coisa se a igreja oferecesse ajuda de custo, né? Outra Tudo coisa bem, é o cara pagar a sua passagem, pagar gasolina. até mesmo a tua estadia, se você vem de um lugar distante, e lá. Mas é a igreja oferecer, não. Mas você agora dá cachê, tipo cachê, não. Cachê não, isso aí isso aí é falsidade, é um falso profeta. Cobrou cachê para pregar ou para cantar, é falso. Não vai na desse cara, não entra na dele, porque ele está lá pregando, pode até falar igual o que eu estou falando aqui, em muita coisa. Mas uma hora ele vai te levar para um caminho errado. Só pela postura dele de fazer isso, e estar ali na sua frente, falando essas coisas, ele já está te conduzindo para um caminho errado, porque a força do exemplo é maior do que as palavras. Não é verdade? Ele pode estar falando alguma coisa ali certa, mas o exemplo que ele está dando é errado. Ele está cobrando. É como se eu viesse aqui, para mim vir aqui ensinar a Bíblia para vocês, eu vou cobrar R$50 por domingo. Então, o que adianta eu estar aqui ensinando? A minha postura está errada. Ainda que eu ensine tudo certinho aqui como está aqui, jamais eu poderia fazer isso, gente. Jamais eu poderia cobrar para ensinar, cobrar para ministrar a palavra, ministrar o Evangelho. A minha postura está totalmente errada. O meu exemplo, a plataforma na qual eu estou posicionado, ela é carcomida, ela está completamente corroída. E no fim, a minha palavra vai gerar morte para você, não vida. Por mais que eu fale até verdades, assim, coisas corretas, eu jamais poderia fazer isso. Jamais poderia cobrar das pessoas. Receber uma oferta, se é uma coisa que você precisa, não é errado, mas cobrar, não.
Cobrar cachê, não. E dependendo do presente que às vezes te dão, por exemplo, Eliseu recusou, né? Eliseu, ele, não sei se vai mostrar isso aí no seriado aí, mas quando ele curou a lepra, não, ele não, Deus, né, através dele curou a lepra de Naamã. Naamã voltou lá, todo feliz e contente, e encheu ali a casa de Eliseu de presentes, de coisas, né, coisas preciosas, ouro, prata. Deus não pode levar isso. Jamais. Não quero. Entende? Entende? E tem muito pastor por aí que aceita, tipo, presentes, né? Presentes valiosos. Não, completamente fora do Evangelho. Completamente fora do que a Bíblia ensina. Aceitar de repente, ajuda para uma necessidade que você teve, ou uma despesa que você teve, por você ir àquele lugar e aceitar uma estadia, ou um alimento, é diferente. Mas cobrar, ter uma taxa, um cachê, não. Isso é completamente fora do Evangelho. Entende? E essa pessoa que faz isso, ela está gerando morte, ela está ministrando morte para você, por mais verdades que ela diga, por mais coisas verdadeiras que ela faz, ela está gerando morte. Tá? Vocês entenderam a diferença do caminho estreito, do caminho largo? Tá? Então, quando vocês vão se deparar com muita gente que vai falar esse princípio de uma maneira distorcida, errada. Tá dentro da igreja, caminho estreito, tá no mundão, caminho largo. Não é bem por aí, não é essa a questão. Não é correto. O correto é colocar isso dentro no contexto de, como eu falei, de renúncia e de mudança de vida, mudança de caráter. E se tornar uma pessoa que muitas vezes vai nadar contra a maré, vai contra o sistema, vai contra o modus operandi da sociedade, vai contra até mesmo o sistema da religião. Você vai... tem um livro de um homem de Deus chamado Watchman Nee, um escritor, que chama Contra a Maré. Então ele fala nesse livro que o cristão verdadeiro, ele é alguém que sobe a maré, ele não desce junto com a correnteza, ele sobe, por isso ele traça, o caminho dele é mais complicado, é mais difícil, porque ele está contra a maré, ele nada contra a correnteza. Entende? Então seria isso, gente. Tá?